Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Carol, eu sou estudante de medicina, estou no 10º período da UFMG e eu vou te contar um pouco nesse vídeo sobre como tem sido os meus estudos para a prova de residência médica. Para quem não sabe, a residência médica é um dos caminhos que a gente tem depois de formar para poder se tornar especialista. E é um período de muito aprendizado, de muita dedicação. E para poder entrar na residência, a gente tem que passar por um processo seletivo muito concorrido, que é o da prova de residência médica. E eu estou agora no 10º período, né? Mas eu comecei o meu processo de estudos ano passado. Ano passado foi o meu 5º ano. Eu tô no 10º período, ainda tô no 5º ano, mas é porque o calendário da minha faculdade está um pouco atrasado por causa da pandemia. Mas eu me considero esse ano o 6º ano, porque a previsão da minha formatura é para antes da prova de residência, se Deus quiser. Então eu vou começar contando um pouco sobre como foram os meus estudos no 5º ano, no ano passado, e depois eu vou contar um pouco de como que eu tô estudando agora. Então, no passado, no 5º ano, né, eu decidi que eu não queria fazer nenhum cursinho, que eu queria concentrar no internato e em terminar de fazer o meu currículo, que também é uma parte da pontuação da prova de residência, porque eu ainda não tinha muita certeza do que eu queria, mas eu sabia que eu não queria nenhum dessas especialidades que são das mais concorridas, né, que é oftalmo, otorrino e tudo mais. Então, eu comecei a estudando só para o internato, sem nenhum foco para residência. Mas aí começou a pandemia, né? E a minha faculdade ficou muito tempo sem aula, assim, sem ter aula presencial, sem ter aula online, sem ter previsão de quanto que ia voltar. E eu tô assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa com o meu tempo, com esse meu tempo, né? E aí que eu conheci a JJ na pandemia, que é um cursinho para residência, que é a JJ Mentoria, que eles liberaram um período para fazer gratuitamente, conhecer o curso durante a pandemia. Eu fiz esse período, gostei muito da metodologia, tem tudo a ver com o meu jeito de estudar. Você vai ver nesse vídeo, eu vou mostrar um pouco. E se você assistir o meu outro vídeo, como que eu estudo para a faculdade, você vai ver como que tem tudo a ver com o meu jeito. E eu fiz esse curso nesse período e depois disso eu não quis fazer o cursinho para o 5º ano, mas eu continuei estudando mais voltado para residência. Eu comecei a estudar os temas que eu estava estudando para a faculdade, né? E que eu já tinha estudado no início do ano, eu comecei a ver eles de um foco mais para residência, a fazer flashcard, a fazer questão, que eram coisas que eu não estava fazendo antes. E aí eu mudei um pouco minha forma de estudar, então meu 5º ano eu estudei de uma forma muito parecida com a que eu falei no vídeo, como que eu estudo para a faculdade, se você quiser conhecer mais. Esse foi o meu 5º ano. Aí quando foi final do ano passado, né, que eu tava indo começar o 6º ano, eu decidi que eu queria fazer um cursinho para residência. No final do ano passado eu fiz o período de experimentação de outros cursinhos para residência, tem muitos que tem. Eu acho que é fundamental se você está procurando um cursinho para você conhecer, ver se a metodologia é parecida com você, com o seu jeito, né? E eu me identifico, foi o que eu mais me identifiquei, foi mesmo a JJ Mentoria. Eu decidi fazer esse ano. Eu vou mostrar um pouco a plataforma, como que funciona. E antes eu queria te falar que essa é uma pergunta muito frequente, né? Eu não acho que para passar na prova de residência você precisa fazer cursinho, é uma coisa obrigatória. Mas é verdade que o cursinho facilita muito, porque o que cai na prova de residência, o que é mais valorizado nas provas, não é a mesma coisa que a faculdade mais valoriza, ou mesmo que é mais valorizado na vida, né? As coisas que a gente mais vê. Então, às vezes, a prova de residência, ela tem um foco em outras coisas e o cursinho, ele facilita muito isso. Ele já te dá um cronograma, ele já te ajuda com a organização e ele te aponta as coisas que mais caem na prova e isso ajuda muito. Então, se você optar por não fazer nenhum cursinho, você vai ter que correr mais atrás, mas não é impossível. Então, eu queria mostrar aqui como que é a plataforma para você conhecer um pouco de como tem sido a minha rotina de estudos, né? Porque tem tudo a ver com isso. E aqui eu selecionei quais são as minhas provas prioritárias, as que eu vou fazer. E aqui tem uma organização do cronograma da minha semana. Então, eles sugerem que tenha pelo menos 3 dias de estudo teórico, que é o dia que eu vou estudar o conteúdo teórico mesmo,
e eu coloco um dia a mais para se eu atrasar, é naquele dia que a aula atrasada vai chegar para mim. A revisão inteligente é com questões e flashcards. Eu tenho uma meta diária de fazer 50 questões e 50 flashcards. Eles aparecem para mim conforme a incidência nas provas que eu escolhi e também conforme os meus números de erros e acertos. Ele calcula e mostra para mim os assuntos que eu preciso memorizar mais, aqueles assuntos que têm os conteúdos-chave para a minha prova. A revisão teórica é a revisão do conteúdo teórico mesmo, que eu faço 4 dias na semana, que ele também escolhe para mim qual assunto que eu vou ver. E eu faço um simulado uma vez por semana. Aqui eu coloquei 2 dias para eu poder ter a opção de escolher entre fazer sábado ou domingo, que é o dia que eu escolhi para fazer simulado. Então aqui o cursinho ele organiza para mim todas as coisas que eu vou fazer em cada dia da semana que eu preciso fazer, organiza minha agenda. Eu sou uma pessoa muito organizada, eu gosto de planner, gosto de organizar meu dia, eu anoto tudo que eu quero fazer na ordem. Mas desse jeito que eu organizo da plataforma, até uma pessoa muito desorganizada, ela consegue se organizar assim, sabe? E aqui, por exemplo, hoje que é segunda, ele me mostra que eu tenho que ver essa aula, essa videoaula, e aí aqui é o conteúdo teórico. Então tem uma videoaula, tem uma apostila com um resumo da aula, um mapa mental e flashcards para eu ver sobre aquele assunto com os principais conteúdos-chave que caem nas provas. E hoje também é dia de eu fazer a revisão inteligente, que eu já expliquei com questões e flashcards. Tem 50 questões, 50 flashcards, essa é a minha meta diária. E é daquele jeito, né? Ele me apresenta de acordo com a incidência das minhas provas e de acordo com os meus acertos e erros. Isso também é uma coisa muito boa. E isso tem, hoje, por exemplo, eu não tenho revisão teórica e eu não tenho simulado. Mas aí, nos dias que eu selecionei, ele vai aparecer aqui pra mim, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E se eu quiser fazer alguma atividade, né, terminar as minhas atividades do dia e quiser fazer alguma atividade que não está na minha agenda aquele dia, é só eu adicionar ela aqui como atividade extra. Então essa foi a plataforma da JJ Mentoria. Você vê que o cursinho ele me ajuda muito, me direciona muito no que eu preciso fazer de estudos naquele dia, na minha preparação para a residência médica. Eu não estou estudando só para residência, né? Eu estudo de outra forma para a faculdade. Você vai ver, se você assistir o meu vídeo de como eu estudo para a faculdade, você vai perceber isso. E isso era uma consideração que eu queria deixar muito importante aqui, que a JJ Mentoria é um cursinho que prepara para a prova de residência. Então, as aulas elas te dão os conteúdos-chave para a prova de residência. Um assunto bem direcionado para aquilo que eu preciso saber para a minha prova. Não necessariamente para a vida, não necessariamente para a faculdade. E isso é uma coisa que você precisa saber. Tem gente que faz muita questão que o cursinho tem uma aula que aborde todo o assunto, que entre aprofundado em fisiopatologia, em outras questões de uma doença. E não é o objetivo da JJ Mentoria, né? Preparar para você saber tudo o que você precisa para a vida prática, para a faculdade, é você saber o que você precisa para a prova de residência. Então, eu acredito que se você for estudar para a faculdade ou para outras situações práticas que você vê no seu dia a dia, você vai precisar aprofundar mais naquele assunto. O segundo aspecto que eu queria detalhar aqui é que o cronograma da JJ ele é variável, mas mais ou menos. O que acontece? É liberado um bloco de assuntos em fases. E aí dentro daquela fase você pode escolher ver um assunto primeiro ou não. Então, por exemplo, eu estou no internato de ginecologia e obstetrícia. Eu peguei para estudar todos os assuntos de ginecologia e obstetrícia antes dos outros, porque aí eu estava complementando o assunto que eu estava vendo na faculdade, com o assunto que eu estava vendo no cursinho. Mas não deu para fazer isso em todas as coisas. Então, por exemplo, eu estou vendo também matéria de reumatologia. Então, às vezes eu estou estudando para faculdade um determinado assunto de reumatologia e no cursinho ainda não foi liberado, porque está só na próxima fase aquele assunto. E aí eu não consigo ver. Então, isso é uma coisa que eu gostaria que fosse diferente, que os assuntos fossem todos liberados para eu poder ver junto com a matéria da faculdade. Mas não é assim, então você precisa saber disso também. E é isso, essa é a minha experiência que eu tô tendo com a JJ Mentoria. Eu tô achando a experiência muito boa, tô gostando muito do cursinho. E uma última coisa que eu queria falar aqui é que além, né, de toda essa preparação de estudos, de toda essa preparação teórica, de treino e tudo mais, uma coisa importantíssima
é você lembrar de cuidar da sua saúde mental, das suas emoções, da sua saúde física, né? Porque nesse processo de estudos, a gente vê que muitas vezes a gente se sente ansioso, a gente espera que os resultados venham rápido e às vezes eles não vêm. A gente tem medo de não estar se preparando o suficiente, não estar se dedicando o suficiente, a gente se cobra muito. Então tem muito um preparo também, né, mental, do nosso emocional para essa prova. É uma coisa também que a JJ vê como um princípio, então a gente tem lives ou reuniões com psicólogos, mas de você também preparar, separar no seu tempo de estudo, separar um tempo de descanso, separar um tempo de dedicação para a família, um tempo de você conversar com seus amigos, mesmo que de forma online, mas separar um tempo para você, para cuidar da sua saúde, porque isso é um aspecto que é muito importante também na preparação. E é isso, espero que tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito sentido para você. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal, me conhece nas minhas outras redes sociais e até o próximo vídeo.